de engenheiros fazendo prospecção na terra para ver se tem minério no subsolo. E aí pedem licença, os aborígenes, os habitantes originários da Austrália, chegam lá para eles e falam, olha, a gente precisa fazer prospecção aqui, etc. E a gente está querendo comprar essa terra, porque essa terra tem muita riqueza no subsolo. E os aborígenes falam, não, essa é uma terra sagrada para nós, não está à venda. Não, a gente paga o que for necessário, a gente compra um avião para vocês, não sei o quê. Não, a gente troca por outra terra, aquela terra ali é igualzinha a essa. Não, porque essa terra é a nossa terra sagrada. Aí então vem o advogado. E o advogado também com toda a educação do mundo, né? São muito educados, né? O engenheiro, todo educado. O advogado fala, olha, infelizmente nós vamos ter que propor uma ação aqui, né, para tirar vocês daqui, porque a gente tem o direito de exploração do subsolo, o subsolo pertence ao Estado da Austrália, a empresa nossa tem autorização para fazer isso, e vocês vão para outro lugar, mas a gente vai levar para a justiça. E nós somos tão bonzinhos, nós vamos até pagar um advogado para vocês. E pagam o advogado. Gente, eles são um encanto. A empresa é extremamente educada, né? Essa marca. Né? Extremamente educado. O advogado extremamente educado. Os engenheiros extremamente educados. E ele leva a questão no Poder Judiciário. E aí que vem a questão central do filme, né, que eu estou querendo trazer para a gente pensar aqui. Olha, os aborígenes vão perguntar, quem vai ganhar essa ação? Não precisa assistir o final do filme, tá? Claro! Por quê? Quem fez as leis? Foram os aborígenes ou foram os ingleses? Os ingleses. Quem é o juiz? É um aborígene ou é um inglês? É um inglês. O tribunal é aborígene ou é inglês? É inglês. Quem vai ganhar a ação sempre? Os ingleses. Mas os aborígenes não viram, mas vocês tiveram um devido processo legal. E a mesma coisa aqui. Quem é que vai ganhar? A ocupação de terra em Belo Horizonte. Né? Sem terra por aí. Quem vai ganhar no final? Olha, essa ação a gente já conhece. Quem é que vai sempre perder? E quem é que vai sempre ganhar? E aí o que acontece é que quando o negócio sai do script, porque de vez em quando sai do script, de vez em quando a gente ganha. De vez em quando a gente ganha uma, ganha outra, ganha uma eleição, insere mais pessoas, as pessoas melhoram de vida. Aí o que acontece sempre, porque a história do Estado isso vem desde 1799. Não, 1789 foi a Revolução Francesa, 1799 foi Napoleão Bonaparte, o Estado do Sítio. Ele rompe, fala, seu povão não quer ficar em casa não? Aí Napoleão Bonaparte, pela primeira vez, o Estado de Sítio contra a própria população. E desce o cacete. Desde então, né, e essa história se repete em todas as décadas modernas até o dia de hoje. Por quê? Olha, esse sistema é um teatro. Isso é um teatro. Você entra lá, acho que vai ganhar, ganha as pequenas causas, etc. Não, nós vamos eleger os deputados, vamos ganhar isso aqui, mas quando muda alguma coisa, eles rompem com o teatro e dão um golpe de Estado. Brasil 64, Chile 73, Uruguai 73, Argentina 76, Venezuela 2001, 2002, Venezuela agora, Brasil agora 2016. Ou seja, toda vez que de alguma maneira isso ameaça o poderzão deles, porque isso tudo está aí foi criado para eles, por eles e para manter o poder deles, toda vez que muda alguma coisa, ou que ameaça mudar alguma coisa, aí vem a cultura. Sempre houve a cultura. Daí a gente vai falar, isso são meras máquinas processadoras de falsas legitimidades. Isso aí, Congresso Nacional, Poder Judiciário, é teatro. Você tem uma pergunta? Aconteceu lá de teoria de Estado, lá no GFG, no primeiro período. Eu queria perguntar um pouco, a gente falou perguntar um pouco do sistema educacional nosso, né? Saiu uma notícia que 13% da comunidade acadêmica da FMG tem transtornos psíquicos. Né? Então, 13% dos alunos tem um problema, assim, eu queria falar que é um sistema educacional seríssimo, assim, que assim, 15% do orçamento da educação brasileira é utilizado na educação superior, mas só 3% dos alunos de tudo, então é um gasto muito grande para a educação superior, mas de um modo muito estranho que ela é passada. Assim, eu queria perguntar para o professor como você acha que essa crise vai afetar ainda mais a comunidade dos estudantes aí nesse período. Olha, esse golpe também. Pois é, eu acho que a gente
muito do artigo, que falava que a cada nova edição daquele livrinho com as doenças, CID, a cada nova edição do CID aumenta o número de páginas. E aí ele escreve um texto lindo, porque ele começa a descrever uma doença que está lá no CID de 2030, daqui para frente. Ele falava o borro na pele, começa a descrever e depois fala, o que é isso? É o amor. Né? Porque é tão, essa coisa, essa ela também adoece. Né? E são perguntas que a gente tem que fazer. Eu quero passar a palavra de uma vez, mas assim, a questão, por exemplo, tem um texto do Zizek muito interessante, que ele fala, o último livro sobre o frágil, né, onde ele traz uma ideia que alguns historiadores têm trabalhado também recentemente, que é a ideia do presentismo. Né? E ele faz uma pergunta assim, por que hoje, por exemplo, milhares de jovens europeus, brancos, né, e cristãos, estão se filiando ao Estado Islâmico? Ele vai falar, olha, é impossível vencer o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico ele não é um Estado com território, poder, hierarquizado, exército nacional, etc. Não é isso. Né? E qualquer pessoa pode ser do Estado Islâmico. Então de repente o cara lá, filho de um branco francês, 1.500 franceses se filiaram ao Estado Islâmico no ano passado. Filho de um branco francês que mora no seu vizinho, ele de repente pode ser o cara que põe a bomba no seu prédio. Né? E aí ele começa a perguntar o que está acontecendo por aí. Ele traz um conceito da história que é muito interessante, que é o conceito de presentismo. Né? Ele fala muito esse Estado que está aí, ele, para controlar as pessoas, ele começa a controlar o passado para poder controlar o futuro. Então o Estado moderno, ele toma conta da história. Ele cria heróis, mitos, né, bandeira, hino, inventa tudo isso. A maior parte dessas mitologias do Estado, da formação do Estado, é tudo inventado. Tem um livro do Érico Portugal fantástico, que fala da invenção das tradições. Ele fala, olha, boa parte das tradições são criadas, inventadas, de Arthur, etc., para criar um passado comum. Ele fala, olha, então esses são os heróis, você tem que se mirar neles, se comportar como eles, etc. E ao controlar o passado, né, eu controlo o futuro, ou o ideal de ego. Olha, qual que vai ser o seu... O que você vai ser quando crescer? Como você tem que se comportar? Né? Qual que é a sua família, a sociedade, as pessoas te cercam, e o Estado vai dizer, né, que você vai ser um bom... O que é ser um bom brasileiro? O que é ser um bom norte-americano, um bom francês? Qual deve ser o seu futuro? Então você controla o presente ou controlar o passado, controlar o futuro. Só que esse Estado, né, violento ao fazer isso, e excluir radicalmente os que não se enquadram no passado que o Estado domina e no futuro, né, que esse passado condiciona, ele, hoje em dia, quem manda, que é a grana, é que manda isso, o Estado está na mão da grana, está tudo na mão da grana, quem manda vai falar, esse agora não serve mais, o que a gente precisa é a sociedade do ultraconsumo. Então, como que as pessoas vão se realizar? Agora a gente precisa de pessoas que mudem o seu gosto, o seu desejo o tempo todo. A ordem agora, eu ousaria até dizer, depois discutir, então vou começar a fazer meus cursos, com todo respeito eu falo, mas a ordem do superior agora é outro. Né? Não faça. A ordem superior agora faça. Curta a vida. Enjoyment, a juiçância, você tem que curtir a vida. Outro dia tem uma amiga minha, vamos para boate, vamos curtir, não sei o quê. Aí essa outra amiga falou, gente, mas eu estou cansada. Aí, não, toma energético aí, vamos curtir a vida. Ela virou assim, foi taxativa. Eu não sou obrigada a me divertir. Sensacional. Ela desafiou o superior. Eu não vou ser obrigado. Porque o que é? Qual é a promessa? Tem que curtir. Eu não estou afim de curtir, não. Tem que curtir. E qual é a curtida do momento? Aí eu tenho que encher. Porque a sociedade de consumo, ela vive do desespero. Né? O que eu curto agora, eu não vou curtir amanhã. Então ela apresenta pacotes. É uma geração sem passado. Não estou dizendo que esse passado, não estou falando elogiando outro sistema, mas é uma geração que não tem passado nem futuro. Ela tem uma ordem de curtir. Qual é a curtição do momento?
e a curtição está no consumo. Então, qual é a sua expectativa? O que você vai ser quando crescer? Aí eu vou ser o proprietário de um BMW, né? Eu vou ser o proprietário de uma mansão, né? Eu vou ser o proprietário de uma mulher linda que eu pago para andar comigo no meu BMW. E, obviamente, isso é um nonsense total. E como esse sistema capitalista não dá conta de oferecer isso, você tem uma geração de jovens, não só jovens, na Europa, completamente, não só na Europa, eu estou falando lá dos Estados Unidos, do José que trabalha, de completamente sem sentido, nonsense. O que eu sou? O cara nunca trabalhou na vida, né? Nunca. E aí o cara, é um nonsense total. Aí chega alguém e dá sentido para a sua vida. Não, olha aqui, nós temos um Deus, né? Esse Deus aqui prega isso. Nós estamos lutando justamente contra essa sociedade que te oprime. Nós vamos explodir isso aí que te rejeitou, que te disse não, que não te permitiu, né, ser nada, porque é nada. Né? Um cara que a única expectativa de vida é o consumo, é ter coisas, e não nada. Eu vou chegar, olha, e o cara odeia, e vai um monte. E aí vai explodir mesmo. E não vai ganhar. Eles são invencíveis. Não vai ganhar. A Europa, do jeito que a gente conhecia, acabou. E agora parei de falar também, porque você tem que controlar a fala. Tem que marcar outro. Alguma coisa para mandar aí, gente? Eu tenho uma pergunta que está me chacoalhando na mente. Quem que é o Berlusconi do Sérgio Moro? Estou querendo descobrir quem que é esse. Vamos mandar umas 3. Boa noite, eu sou Liberina. Eu gostei muito assim, da sua fala na cabeça, assim, de algumas partes. De outras eu achei um pouco contraditórias, eu acho que você deveria refletir um pouco mais sobre o que você falou, principalmente na parte de que a violência de Estado é necessária e que a polícia tem que sim chegar na favela matando todos os jovens negros. Eu fiquei tipo, socorro, né? O que esse cara tá falando? Porque a partir do momento que você fala isso, e eu entendo, sim, a sua revolta contra todo o crime, com tudo que acontece lá dentro, só você mesmo para poder falar, porque eu não moro na periferia nem em favelas. Assim, entendo, só que a partir do momento que você fala isso, você diz que a polícia tem que chegar lá matando todo mundo. E é importante que haja, sim, políticas de combate ao crime, mas não políticas violentas e tão opressoras quanto dos próprios traficantes. Que eu ouço falar, assim, de quem mora lá nas favelas, é que, dependendo do lugar, da comunidade, os traficantes são pessoas, assim, muito boas para os moradores de lá. O grande problema, realmente, que acontece é quando tem briga de gangue, briga de favela contra favela, e que realmente todo mundo sofre com isso. Mas vai muito também do traficante que está lá, aí, de repente, esse traficante morre por essas brigas, e aí o que toma o poder, ele é uma pessoa muito melhor. E assim, como o professor falou, o José Luiz Carlos, assim, você tem que pensar por que a polícia está indo lá. Ela não está indo lá para combater o crime dos traficantes, ela está indo lá por algum propósito específico de que o Estado mandou ela ir. Igual lá nas periferias do Rio de Janeiro, que tem aquelas políticas de pacificação, e de pacificação não tem nada, porque a polícia chegou lá para higienizar aquela comunidade, para acabar com aquela pessoa. Gentrificar. Como? Gentrificação. Acho que é isso. Eu não conheci tudo. E aí eles chegam lá porque eles não querem acabar com aquele crime ali, eles querem acabar com toda aquela comunidade. Porque para a sociedade em geral, que está no poder, a sociedade privilegiada, ela vê aquela marginal assim, como uma coisa realmente a ser exterminada. E quando a polícia vai lá, ela vai justamente para impedir que aquele povo se misture com a nobreza da sociedade, sabe? Como aconteceu na época da Copa, que as polícias que estavam lá fecharam todas as comunidades e não deixavam ninguém entrar nem sair da comunidade, para que essas pessoas não tivessem contato com as pessoas que estavam lá, aproveitando os turistas, com tudo que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. Então eles não veem isso, assim, o cidadão de bem, o criminoso, o marginal. Eles veem ali como realmente todo mundo a ser eliminado. E aí, querendo ou não, uma hora ou outra, por mais que vocês estejam ali fora disso, desse sistema de crime, isso vai atingir você também. E a questão é justamente essa, que essa violência do Estado é tão grande
que ela induz isso nas pessoas. As pessoas começam a achar realmente que aquele é o único caminho que elas têm a seguir, que é o crime, que é o tráfico, que é a violência, e elas começam a ver aquilo assim, realmente, como a única coisa que elas podem fazer. Eu vou trazer isso para um contexto da minha vida, porque, como eu falei, eu não sou negra, eu não vivo nas periferias, mas eu sou travesti. E eu, como travesti, eu também tenho os meus direitos negados. Eu não sou considerada gente. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a única alternativa que a gente, que é travesti, tem é ir para a prostituição. Assim, eu não precisei ir para a prostituição. Mas eu não vou chegar e falar para aquelas meninas que estão na prostituição, que falar, nossa, aquelas vagabundas, poderiam estar fazendo outra coisa. Mas não tem como elas fazerem outra coisa, porque o Estado não permite que a gente faça nada. A sociedade não nos deixa fazer o que a gente realmente quer. Quando eu vou procurar um emprego, as pessoas... Eu posso até ter um perfil da vaga, mas no momento que eu falo que eu sou travesti, eu perco aquele perfil da vaga e tenho que procurar outra forma de sobreviver. Então, assim, quando a gente fala que você pode fazer várias coisas antes de recorrer ao crime, assim, realmente, a gente pode. A gente pode fazer milhões de coisas, mas é aquela coisa assim, você pode fazer do modo fácil, que é o que a maioria das pessoas conseguem fazer, geralmente homens brancos e classe média, ou você pode conseguir isso de um modo difícil, assim, muito árduo, assim, você levando na cara diariamente, assim, e mesmo assim você não desiste. Aí eu não vou julgar essas pessoas que pensam assim, velho, por que eu vou fazer? Seguir isso, sofrer tanto para conseguir isso, sendo que aquela pessoa consegue isso de maneira tão fácil, e a única alternativa que ela vem também de conseguir a mesma coisa, igual a outra pessoa, é indo para esse lado assim, marginal, esse lado criminoso. Um exemplo que eu tenho é que esses dias, recentemente, eu estava concorrendo ao colegiado lá dos valores dos meninos, e aí eu não tive o direito de usar o meu nome Libernina, que é o meu nome, Libernina, não é o nome que está no meu documento que me representa. E aí eu fiquei muito nervosa porque eu não consegui isso, e eu fui falar com o diretor da escola, e eu estava assim, realmente nervosa e falando de um tom firme. E ele começou a falar que eu estava gritando, estava nervosa, que eu tinha que estar dentro dos meus direitos e respeitar a lei. Quando ele falou isso, assim, foi automaticamente assim, direito? Que direito que eu tenho? Por que eu vou respeitar uma coisa que não me respeita? Aí é nesse momento que a gente para e pensa assim, realmente, o que essas pessoas pensam? Eu saí de lá, da sala dele, porque realmente eu já estava a ponto de descer a mão na cara dele, sem ter medo nenhum das consequências. Eu pensei, quando a gente pensa assim, por que eu vou ter medo disso? Assim? Eu não sou considerada ninguém, eu não tenho nada a perder. Eu sou considerada louca pelo CID, tipo assim, e eu não sou louca. Eu mostro que eu não sou louca justamente quando eu tenho esses atos de consciência de não usar disso como justificativa para os meus atos. Falar assim, não, vou fazer isso mesmo, porque ninguém está nem aí para mim, vou roubar, vou matar, vou prostituir. E um caso também interessante para colocar aqui em pauta é o caso da Victória, que ela foi morta recentemente nas ruas, ela era cafetina e prostituta na Poço Pena, nas ruas de BH geral. E ela morreu, ela foi assassinada, a facadas, e assim, muitas meninas, igual você falou, que muitas pessoas lá na comunidade comemoram quando esses criminosos são mortos. Muitas meninas travestis comemoraram, porque realmente ela era muito violenta, ela agredia, ela roubava, ela matava. Mas aí você para e pensa assim, por que ela chegou a fazer isso? Por que ela era criminosa? Por que ela era desse jeito violenta, sabe? Porque tudo levou para que ela fosse desse jeito, para que ela fosse agressiva. Até inclusive com as próprias travestis, todo mundo fala, nossa, a travesti é muito nervosa, a travesti é muito agressiva. Por que você acha que ela é agressiva? Porque o que ela vive diariamente a tornou agressiva. Ela não pode ser uma pessoa como qualquer outra. Ela tem realmente que se proteger, ela tem que ser agressiva, porque senão ela não vai sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Então é a mesma coisa nas comunidades. Por que aquele criminoso é violento, é nervoso, ele é sanguinário? Porque tudo levou a isso, sabe? O Estado, a sociedade diz que a pessoa negra, ela é criminosa naturalmente, que é esse o destino dela. Então a pessoa começa a acreditar nisso e quando ela vê que não tem nenhum apoio desse Estado, ela se vê nesse direito realmente de criar as próprias leis, as leis dela, e fazer o que ela quer. Então, você falou também aqui no caso, para que servem essas políticas públicas? Para nada, se a população quer realmente a morte. Eu acho assim, que é isso mesmo que o Estado faz a gente pensar, que é isso que é o bom para a comunidade. Mata mesmo, sabe? E aí a gente perde completamente a nossa noção de semelhante com o outro, de irmandade mesmo, porque você que é da periferia deveria sentir realmente o que o outro sente lá na periferia.
E é isso e aí quando você também já deu a resposta, apesar de ter sido contraditório, que foi a política do Fica Vivo. É uma política pública, que deu certo, que não precisou matar ninguém, sabe? Então é realmente na política pública, que você também falou que é na educação, que está ali a solução para isso, sem precisar matar todos os jovens negros. Pensando nisso, também a gente, como cidadão, que está um pouco assim, privilegiado a tudo isso, a gente não precisou ir para a criminalidade, você está super bem sucedido com a sua música, está feliz com isso, a gente tem que usar esse essa nossa potência, esse nosso poder, realmente para influenciar os outros e para tentar mudar essa situação e não ficar apático, porque assim, o que acontece no meu caso, como travesti, é que hoje assim, eles criaram o termo transexual para me higienizar também a travesti, para falar assim, não, você não é uma travesti, você é uma transexual, porque você é super feminina, você tem traço fino, você tem cabelão, você tem um peitão, aí agora sim você vai ser aceita. E aí, enquanto isso, as travestis estão lá, sofrendo. Mas isso não vai mudar essa realidade das pessoas travestis e transexuais. Querendo ou não, esses direitos vão ser negados uma hora ou outra, sabe? E isso, essa violência, uma hora vai ser voltada para mim mesmo, eu estando, assim, tão higienizada a ponto de ser aceita na sociedade, querendo ou não, eu não vou ser parte daquela sociedade. Então, a gente, como pessoas que podem fazer alguma coisa, que estão fora desse meio, a gente tem que usar isso para mudar essa realidade. Porque eu penso assim, tipo, se eu estou aqui tendo esse privilégio de estar podendo estudar, de sair na rua e não ser apontada como travesti, porque muitas sofrem com isso, que elas não podem nem sair de dia, porque as pessoas ficam olhando, e eu tenho esse privilégio de não passar por isso, que as pessoas chamam de passabilidade, de cispassabilidade, porque eu pareço muito com uma mulher cis. Então eu tenho que usar isso para ajudar aquelas que estão na pior, e pensar nelas, e pensar em políticas públicas que vão tirar elas de lá, e não só pensar em me falar assim, eu estou aqui bem, por que eu vou pensar com aquelas lá? Deixa aquelas morrer mesmo, deixa aquelas vagabundas lá sofrendo da prostituição. Sim, e a gente tem que fazer realmente ações para mudar isso. E eu queria fazer uma pergunta para a Áurea, que assim, você era do hip hop e tal, e aí você escolheu ciências sociais, e eu estou na dúvida em que tentar pro vestibular. E aí uma das minhas dúvidas era fazer ciências sociais. E aí eu quero perguntar para você como que foi essa escolha de realmente fazer ciências sociais, e como que você vê que isso te ajudou hoje para você poder ter ações que mudem essa realidade do que você viveu ali quando você era jovem. Obrigada. Nós temos Guilherme, depois Joana. E mais alguém? Pode responder. Como se chama? Edmar, a gente fecha no Edmar e voltamos. Boa noite, gente. Eu ia falar um monte de coisa, mas eu acho que eu fui 90% aí fui contemplado pela fala da amiga ali, achei muito bom. Achei muito doido a fala da FBC também, mas eu acho a mesma coisa. Você fala umas coisas que eu falo, não, é isso aí. Aí 2 minutos depois você fala um trem, não, pô, você acabou de falar o contrário. Tipo a hora lá que você falou assim, não, então nós temos que investir na educação. Aí eu concordo pra caralho, todo mundo que concorda. Depois você falou, e esse negócio de política de juventude? Ué, educação é política de juventude, vocês estão falando a mesma coisa. E aí uma outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, eu fui inclusive um dos que gritou aqui atrás quando você falou. Porque vai pensar nessas mortes aí, quantas dessas mortes que são pelas próprias pessoas lá do tráfico, e qual será que é? Se isso é o Estado ou isso é o próprio tráfico? Claro que é o Estado, é. E aí vou pensar um pouquinho assim, por que isso é uma morte do Estado? E muitas vezes, por que esse cara lá, como ela falou, que agora é o sanguinário, é o sádico, o escroto, que mata um monte de gente, mata mesmo, a gente sabe disso. Às vezes a gente não faz um movimento que é um movimento de pensar de onde que as pessoas vêm, né? Eu acho que esse movimento tem que ser para todo mundo, né? Do lugar que a gente vem, é o lugar que você fala, né? Igual você fala de um lugar, eu falo de um outro lugar, porque eu também não vivi a sua realidade. E aí, para dar um exemplo disso, vou falar de 2 coisas que aconteceram, porque eu também tô lendo um livro que está me ajudando a pensar essas coisas, que conta a história de um traficante, que é o NEM lá da Rocinha, acabou de ser lançado, chama O Dono do Morro. O NEM era um trabalhador lá na Rocinha, ele trabalhava distribuindo revista da NET lá nos anos 90, né? Nem tinha muito TV a cabo no Brasil. E aí um belo dia ele está lá com a esposa dele lá, eles têm uma filhinha que é a Duda, e eles descobrem que essa menina tem uma doença que é muito cabulosa, ninguém sabe de onde que vem, é um negócio que é câncer, mas não é.
E aí começam a rodar a cidade inteira procurando algum tipo de tratamento para essa menina. E não vão encontrando lugar nenhum. E aí a fila do SUS é complicada, ele tem um plano de saúde, mas o plano de saúde não atende ele. E a vida vai ficando aquela merda. Até que ele faz uma dívida gigante de 20 mil reais, sai do trabalho dele para pegar o seguro-desemprego, a mulher dele sai do trabalho também, porque eles precisam pagar essa dívida. E eles não têm muito para onde ir, aí ele fica naquela, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e ele é trabalhador, o cara trabalhava, morava na favela, mas era trabalhador. E aí ele vai no dono do morro lá para pedir ele uma ajuda, ó, eu tenho uma dívida e o único jeito que eu tenho de pagar essa dívida é depois que eu conseguir salvar minha filha, eu venho aqui e começo a trabalhar para você. E aí depois que a filha dele é curada, e hoje a filha dele é uma adolescente saudável lá, como conta a história do livro, o NEM vira o dono do Morro da Rocinha e o maior distribuidor de cocaína do Rio de Janeiro. E aí depois o NEM, muito tempo depois, vai ser preso, hoje está lá numa daquelas prisões de segurança máxima lá do Mato Grosso do Sul. E aí quando ele vai contando a história dele para esse repórter, ele vai contando, mas eu não sinto muita falta da minha época no tráfico, né? Eu tinha muito dinheiro, eu tinha joia, eu tinha tudo que eu queria, mas o que eu gostava mesmo é de quando eu trabalhava lá na NET, tinha a minha filha, só que aí uma hora eu precisei fazer um negócio que eu não acreditava, mas eu precisei fazer. Isso não quer dizer que eu ou ninguém vá defender que o traficante que vá ser, que ele tem que ser mesmo, porque ele não tinha outra escolha, né? Ele podia ter deixado a vida dele morrer. Sei lá, né? Quem que sou eu também para julgar essa opção que ele fez? Mas aí, lendo na história desse livro, eles contam histórias muito parecidas em outros lugares, quando uma ação de uma pessoa faz desencadear um monte de ação contra várias pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E aí, para mim, uma das mais interessantes é o que aconteceu em São Paulo em 2000, acho que foi 2000. 2000 tem aquela rebelião no Carandiru, né? A polícia invade o Carandiru e mata 111 presos. Não, é 2000? É antes disso? 93. Então foi bem antes, né? E eles matam 111 presos. Aquilo é comemorado unanimemente, quase unanimemente pela sociedade, né? Tem que matar mesmo, matou foi pouco, tinha que ter acabado com mais, tanto que os caras estão sendo, só o general lá que foi julgado até hoje. O que surge depois do massacre do Carandiru? Julgado não, morto pela mulher. O que surgiu depois do massacre do Carandiru, em São Paulo? PCC. O PCC começa, domina todas as cadeias, hoje é uma força gigantesca, né? Domina tudo, todas as cadeias. E aí um dia o PCC acha que está forte demais e agora nós vamos dar um vídeo e mostrar que a gente é que manda em São Paulo. O que o PCC faz em maio de 2006? Sai pra rua e mata 46 policiais. Salve geral. Isso. O maior movimento criminoso do Brasil, né? Super organizado, um monte de cadeia em São Paulo inteira, sai pra rua, mata todo mundo e mostra que a gente é que manda. O que acontece nas 2 semanas seguintes? O que acontece? 600 pessoas mortas. Mais de 500 jovens, negros, sem envolvimento com crime, são mortos pela polícia. É o Estado que mata. O PCC mata. O PCC tem um poderzinho ali, o traficante lá tem, o traficante da Serra tem. Mas quem tem poder mesmo, quem manda e quem mata é o Estado. E aí o que surgiu também de maio, né? Assim como o PCC surgiu do massacre, o que surge de maio? As Mães de Maio, que é o movimento das mães desses jovens que foram mortos pela polícia. O que elas estão pedindo? Julgamento para os crimes do Estado. E quem matou os filhos dela não foi o PCC, foi o Estado. Porque o Estado serve para isso. O Estado serve para controlar, e ele vai controlar a gente nessa medida, na medida da violência. Assim. É para isso que ele funciona. Um outro caso que é mais antigo ainda, que também é lembrado nesse livro, é do famoso massacre lá de Vigário Geral. Morreu um policial, que nem era policial, era um cara que estava lá no trânsito, lá, estava tendo um assalto, um carro forte, pegaram um policial no meio do caminho e mataram ele. No dia seguinte, 48 policiais sobem a favela de Vigário Geral e matam aleatoriamente mais de 20 pessoas. Uma delas estava grávida, a outra, uma menina adolescente segurando o filho. Quem que matou essas pessoas? Não é o Comando Vermelho, é o Estado, é a polícia. Porque a polícia faz isso, a polícia não quer acabar com o tráfico. Porque a polícia precisa do tráfico, o Estado também não vai acabar com o tráfico, porque precisa do tráfico. Quem quer acabar com o tráfico é a gente que está cansado disso tudo, né? Agora, o Estado não vai acabar com isso não, é a gente fazendo política que acaba com isso. Por isso que eu acho que é muito importante tudo que os três falaram assim, porque a gente
os três partem de lugares diferentes, mas falam coisas que são complementares, assim. Você faz o diagnóstico de tanto que nós estamos na merda, mas ao mesmo tempo a Áurea aponta um lugar que nós podemos ir. Se a gente não entra na política e toma conta, aí é o caos mesmo, aí é só o apocalipse zumbi que vai salvar a gente. É isso. Eu até falar um pouquinho só, para atualizar um pouco. Só um instantinho, tem Joana, tem eu, a gente ia voltar, mas você pode comentar. É só, rapidinho, mataram um moleque de 11 anos lá em São Paulo, a Polícia Civil. E menos de um mês depois de ter matado um moleque de 10 anos.